95. O salmista convida a louvar o Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor. Jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemos antes a sua face com louvores. Celebremo-no com salmos, porque o Senhor é Deus. Grande é o Rei, grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus. Ele nos fez povo seu, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação, e como no dia da tentação no deserto. Quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra, 40 anos estive desgostoso com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Amém? Pode sentar, gente. O salmista, ele convida o povo, a nós, a cantarmos ao Senhor com júbilo, a rocha da nossa salvação, e nos apresentarmos diante a sua face com louvores e celebrar com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Então a palavra de Deus diz, que Ele já subjugou tudo debaixo dos seus pés. Jesus, Ele já desceu ao inferno, já tomou a chave, já pisou na cabeça da serpente. Lá em Colossenses fala que Ele esmagou a cabeça da serpente e expôs publicamente. Então nós servimos um Deus que é vencedor invicto, que nunca perdeu vitória, que já venceu por nós, que já foi à nossa frente e já subjugou todos os deuses debaixo dos seus pés. Então não temos que temer, temos sempre que confiar no Senhor. O inimigo vai fazer as palhaçadas dele? Vai enviar os dele, as comissões dele às vezes? Vai. Porque estamos numa batalha, mas uma batalha que já é vencida pelo sangue do Cordeiro que foi derramado ali na cruz por nós. Então não temos que temer. Ainda que ele resista por um breve tempo, mas ele cai por terra. Porque o nosso Deus já venceu. E nós somos seus filhos. E somos mais do que vencedores. Porque nós temos uma aliança com Ele. E Ele tem uma aliança conosco de fidelidade. E a palavra do Senhor diz: operando o Senhor, quem impedirá? Mas a palavra do Senhor também diz que o Senhor prova os nossos corações. O Senhor nos prova. Não porque Ele não sabe o que está dentro de nós, o que vai acontecer. Mas Ele nos prova para mostrar a nós mesmos e ao inimigo que está ao nosso derredor que a última palavra é dele. E que Ele que dá a palavra final na nossa vida. E Ele fala aqui, nas suas mãos estão a profundeza da terra. E as alturas dos montes são suas. Então o verso 4 fala que para Deus não tem tamanho de profundidade, para Deus não tem tamanho de altura, tudo Ele vê. A palavra do Senhor diz: se descer ao abismo, lá no abismo Ele vê. Se for para as profundezas do mar, lá Ele acha, lá nas profundezas. Jonas foi para as profundezas do mar, Deus permitiu ele ir para as profundezas do mar para ter uma experiência forte com Deus, porque o coração de Jonas estava muito egoísta, Jonas, ele olhava para o pecado daquele povo e julgava. Jonas, ele agia como juiz.
Ele achava que aquele povo de Nínive não merecia ter a salvação porque era um povo ruim. Mas nós não somos juiz. Só existe um juiz que é Deus. A gente não tem direito de julgar quem merece e quem não merece. Porque nenhum de nós merecemos. É pela misericórdia. A gente só tem que fazer a nossa parte, deixar que Deus julga cada um. A Bíblia diz que é a palavra que julga. É a própria palavra que julga o ser humano. Então a gente não tem direito de dizer que fulano não tem direito à salvação, que ciclano não tem direito porque é ruim. Não. Quem somos nós? A gente também foi resgatado pela grande misericórdia de Deus. E Jonas, ele se irou, ele ficou chateado com Deus. Porque Deus queria salvar aquele povo de Nínive, e aquele povo era muito mau. E qual foi o código que Deus deu para ele? Que Deus sempre trabalha com a gente com código, mostrando algo à nossa frente, para a gente ter o discernimento, o entendimento e comparar aquela situação, a situação que a gente está vivendo, né? Quando ele estava lá naquele sol quente, castigante, Deus foi e fez nascer uma aboboeira do dia para a noite. E aquele pé de abóbora enorme fez aquela sombra na cabeça dele. E quando ele estava ali se deliciando com aquela sombra, o Senhor permitiu vir um bicho e comer o pé da abóbora. E a abóbora murchou e morreu. E aí ele disse, mas Senhor, essa abóbora era tão linda, a sombra estava tão boa. E por que esse bicho comeu essa abóbora e matou esse pé de abóbora, que fazia tão grande sombra? Aí o Senhor disse para ele, Jonas, tu ficou com pena desse pé de abóbora que nasceu hoje e morreu hoje. E eu não vou ter pena daquele povo, daquela cidade, não sei quantas mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda. E mesmo assim ele continuou com o coração duro, dizendo que o povo não merecia salvação. E aí o que foi que ele fez? Pegou aquele navio, né? E lá dentro daquela embarcação, o mar veio revolto. O Senhor permitiu o mar ficar revolto, porque ele é o dono do mar. E aí aqueles homens tiveram que açoitar ele, perguntar por que o mar estava revolto daquela forma, o que estava de errado, qual o Deus que ele se via, que o Deus dele estava irado com ele. E ali, quando aqueles homens começaram a questionar quem era que fez alguma coisa errada ali contra o seu Deus, aí ele abriu a boca e disse que o culpado era ele, que o dono do mar, que é o Deus Todo-Poderoso, né, estava cobrando algo dele. E aí quando os homens lançaram ele fora do mar, veio aquela baleia, engoliu ele, e ele ficou lá dentro daquela baleia, dentro das profundezas. E aí como foi que ele clamou a Deus, que ele não podia nem falar dentro do ventre do peixe? Ele clamou a Deus na mente. E aí é que o Senhor fala aqui nessa passagem, ó, que nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Então ele lá no fundo do mar, dentro do ventre da baleia, em pensamento ele pediu misericórdia a Deus e Deus viu e ouviu. Esse é o Deus que nós servimos, que não tem lugar para o ser humano se esconder dele. Dentro das profundezas ele ouve. Porque o que ele ouve é isso aqui, ó irmãos. É a motivação do coração. E quando ele vê arrependimento aqui no coração, aí ele tem misericórdia e faz algo novo. E aí quando ele viu a motivação do coração dele, que era de arrependimento, o Senhor teve misericórdia e o peixe lançou ele lá na praia, né? E ali ele foi e pregou para aquele povo. E quando ele pregou, aquela cidade inteira aceitou Jesus. Então, grande era o propósito e a misericórdia de Deus naquela cidade, e ele não entendia isso. Então, não existe pecador que não possa se arrepender, não existe coração duro diante do poder de Deus. O que é que a gente tem que fazer? Persistir, orar, né? Orar, interceder, porque o Senhor fala que quando há um intercessor, há misericórdia, e continuar intercedendo, que Deus vai tocar no coração e vai fazer algo. Algo Deus vai fazer. Tem hora que a gente não vai entender como é que Deus vai fazer. A gente não sabe se é no leito do hospital, a gente não sabe como é, mas quando você intercede, o Senhor já colocou o holofote dele ali, ó, já viu, já tem um intercessor na brecha clamando, não tem por onde correr, aquela alma é do Senhor.
Agora, como ela vai se render ao Senhor, Ele que vai preparar tudo, que vai à frente, que vai fazer a parte dele. A gente só tem que orar e confiar. Orar e descansar, porque Deus vai fazer. Né? Se não vir para a igreja que você congrega, não importa para onde vai. O que importa é que vai para o céu. Não importa. O que importa é que entregue o coração a Jesus e vá para o céu. Então, só interceda e descanse, porque Deus faz a obra. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou estar dando a oportunidade ao irmão Manuel, depois ao irmão Vinícius. Abre o Senhor em Romanos 10. Aqui o Senhor Jesus Cristo fala através do apóstolo Paulo. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm sido por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não sujeitaram que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perdamos em teu coração, não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, que descerá do abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. E se com tua boca confessares Jesus como o Senhor, e teu coração crês que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Vou repetir. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração tu crês que Deus ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que é o mesmo, que é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão aquele que não nada ouviram? E como se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés que anunciam coisas maravilhosas, coisas boas, que é o Evangelho. O Evangelho, amados irmãos, aqui quando o apóstolo Paulo fala que o Evangelho chegou até nós através da promessa. Essa promessa de salvação, a promessa de resgatar o homem. Aqui o apóstolo Paulo, servo de Deus, ele diz: a palavra está perto de mim, perto de você, daquele que não conhece a palavra de Deus, daquele que não ouviu a palavra de Deus. Ele diz: se com tua boca tu confessar ao Senhor Jesus Cristo, tu serás salvo. A salvação vem através da confissão, porque quando você ouve a palavra de Deus, os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus, o que? É para todos. Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Primeiro tem que aceitar Ele como teu Salvador. Primeiro tem que dar um passo, ouvir. Porque quando você ouve, você desce para o coração a palavra de Deus. E quando ela entra, ela penetra como uma espada de dois gumes, diferenciando o bem e o mal, a esquerda e a direita. E a palavra de Deus diz o quê? Que se o homem não, quando fala homem, é tanto homem como mulher, se ele não se arrepender, o arrependimento vem através da confissão. A confissão lendo a palavra, ouvindo a palavra de Deus.
E a palavra de Deus é que transforma o homem. E a palavra de Deus que leva o homem até os céus. E a palavra de Deus é que pode fazer aquilo que o homem, que ninguém pode fazer. Aleluia. E só Jesus Cristo faz. Glória a Deus. Essa é a palavra da fé. E só Deus pode entregar aquilo que você quer. Só Deus pode fazer aquilo que eu e que ninguém pode fazer. Aleluia. Ele fala, porque o coração se crê para a justiça. Porque você tem que dar o primeiro passo. Qual é esse primeiro passo? Aceitando Ele como seu Salvador. E depois vem a conversão. A palavra de Deus que a conversão é um processo. Que cada dia você vai deixando uma coisa. E quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Porque quando você aceita Ele como teu Salvador, Ele entra. Aí o diabo coloca na mente do homem, no coração do homem, que ninguém pode receber o Espírito Santo de Deus. Não pode sim receber, porque a palavra de Deus diz que quando você aceita Ele, Ele entra em você, Ele penetra em você e faz morada. Amém. Ele fala, eu estou à porta e bato. Se tu ouvir a minha voz, abrir o teu coração, eu entro em tua casa, cearei com Ele e Ele comigo. Amém. Fazemos um pacto. Agora você tem que entrar, porque a palavra de Deus diz que Ele não avança o coração, que Ele não rompe o coração, Ele bate. Estou à porta e bato. Amém. Se tu ouvir, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo fez uma promessa. E o apóstolo Paulo vem aqui complementando. Jesus falou, esse que eu volto. E o apóstolo Paulo fala assim, se teu coração tu crê, se tu crê, Ele vai fazer, Ele entra. Porque quando você quer dar o primeiro passo, aí que vem a salvação. A salvação o quê? Em Jesus Cristo. A salvação veio do alto para com o homem. Porque o véu do templo, quando se rasgou de alto a baixo. O véu do templo não foi de baixo para cima, não. Foi de cima para baixo. Porque do alto que veio a misericórdia. Porque foi do alto que veio o socorro de Deus. Porque o Senhor falou em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Porque a humanidade estava perdida, a humanidade estava entregue na mão de Satanás. O diabo coloca na mente do homem que Deus não vai jogar ninguém no inferno, não. Mas a palavra de Deus diz que se aquela alma que pecar, morrerá. Aleluia. Foi o pecado do homem que trouxe Jesus Cristo na terra. Adão e Eva pecou e ele foi expulso do jardim do Éden por causa do pecado. Ele perdeu tudo que tinha de bom diante da presença de Deus por causa do pecado. Aleluia, Deus. Se não fosse o pecado, Jesus Cristo não precisava ele morrer, não tinha necessidade de ele morrer. Mas só que quando ele morreu, derramou sangue no Calvário. E quando o homem, na condição de não aceitar, ele está fora da presença de Deus. Não pense que morrer hoje seja Jesus Cristo que vai subir para a glória, porque não vai. A palavra de Deus é uma só. Ou aceita Jesus como teu Salvador, ou tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Assim como o Senhor Jesus falou com Nicodemos, o príncipe de Israel, homem cheio de conhecimento. Se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino dos céus, tu não pode entrar na glória, tu não pode herdar aquilo que foi preparado para você. Aleluia. Gente, Deus não tem preto, nem branco, nem rico, nem pobre. É tudo uma condição só. Tem que passar por Jesus Cristo. Tem que passar por essa ponte para chegar até o outro lado. Aleluia. E a Bíblia fala que quando Nicodemos foi ter com Jesus Cristo, ele falou, tu tem que nascer de novo. Todos têm que nascer de novo. Davi falou, nascer em pecado me concebeu a minha mãe. Porque todos pecaram. Mas só que veio a graça. A graça foi dada por Jesus Cristo, que abafou toda a lei. Se o homem sair dessa terra sem aceitar Jesus Cristo, a sentença é uma só, ele vai para o inferno. A sentença, essa palavra é muito dura, mas é a palavra de Deus que fala. Se não aceitar Jesus como Salvador, não entra. Aleluia, Deus. Se não der o primeiro passo, aceitar Ele como Salvador, ele não sobe até onde Deus quer, ele não vai ocupar, porque a palavra de Deus diz que lá nos céus não entra pecado. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala que Isaías, quando teve encontro com Deus, ele foi provado no fogo. O anjo tocou uma brasa viva no altar dele, porque ele estava em lugar
de pessoas boas. E ele é homem por lábios. Amados irmãos, a promessa do Senhor Jesus Cristo é uma só. Eu vou, eu estou aqui, eu vou e eu volto. Quando o Senhor Jesus Cristo fez essa promessa, ele já tinha sido ressuscitado. Ele já estava com o corpo em glória. Quando ele falou, eu volto, ele não estava pregando. Ele já tinha ido para o Pai. Aí ele lançou essa promessa, eu vou e eu volto. Mas só que Satanás, o derrotado, ele diz na mente do ser humano que Deus não vai jogar. A vontade de Deus é uma só, que todos sejam salvos. Mas se o homem não aceitar Jesus Cristo como Salvador, não confessar que ele é o Salvador, e vai para o inferno. É a condição para todos. E a condição para todos também aceitar ele como Senhor e Salvador. Aleluia, Deus. Com Deus não tem barganha. Com Deus não tem mais nem menos. É ou não é? Aleluia. Com Deus não tem jeitinho brasileiro. Não tem advogado para defender de pecado lá em cima. O advogado é aqui na terra hoje. Ele é advogado. Chegou lá em cima, não tem advogado. Aleluia. Porque ele é advogado dos advogados. Ele vem alertando, ele vem falando. Mas só que o homem não quer ouvir, a mulher não quer ouvir, a terra não quer ouvir. Ele fala, terra, ouve a palavra de Deus. Tudo que foi profetizado aconteceu. Tudo que foi falado aconteceu na terra. As bem-aventuranças, o Senhor falou, o princípio de dores está acontecendo na terra. Filho contra pai, pai contra filho. Guerras, rumores de guerras. Muitos não acreditaram e aconteceu. Noé pegou o dilúvio ia vir, o dilúvio veio e levou a todos. A palavra de Deus aconteceu, o que Deus falou com Noé aconteceu, o que Deus está falando para os crentes hoje em dia, para falar, está acontecendo, e a palavra de Deus vai acontecer mais e mais ainda aqui na terra. Aleluia, Deus. Deus é fiel, o povo tem que abrir a mente, o povo tem que ver que a palavra de Deus, essa pandemia, está escrita na palavra de Deus, e a palavra de Deus vai se cumprir. A Bíblia fala no livro de Daniel que o saber, o conhecimento, a ciência vai se multiplicar. Não é o homem, não é a inteligência do homem, não. É a palavra de Deus vai se cumprindo. Aleluia. Vai acontecer mais coisas nesse mundo. Vai acontecer dos quatro cantos da terra. Não tem por onde correr. A humanidade está passando pouco tempo aqui na terra. O homem está só de passagem na terra. Ninguém veio para viver eternamente. Aleluia. Mas o plano de Deus é para ser eterno. Mas quando o pecado entrou, acabou a eternidade do homem. Aleluia. O próprio homem, Adão e Eva, que destruiu a eternidade que Deus deu. Deus só colocou 120 anos depois do pecado. Depois que o homem pecou, a morte entrou. Quando Adão e Eva pecou, a morte entrou junto. Deus falou para Adão, maldita é a terra, amaldiçoada é a terra por tua causa, Adão. Você trouxe tudo que foi ruim para a terra, todo o pecado. Adão está vivo, Eva está viva, todos já morreram, já foram embora por causa do pecado. Eles pagaram na carne o pecado. E todos pecaram, como falou Davi. Todos que nasceram e vão nascer é fruto do pecado por causa de um casal que errou. E passou a todos os homens. E a sentença, a morte passou a todos os homens. Aí veio a doença, veio tudo. Mas Deus criou perfeito. Deus queria que todos, que Adão e Eva está vivo até hoje. Mas só que ele escolheu desobedecer. E hoje a humanidade está escolhendo desobedecer. E quanto mais o homem peca, diante de Deus, desafasta de Deus. Porque a Bíblia fala, bendita, abençoada é a nação, cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Cujo Deus é quem manda. Aleluia, Deus. A vontade de Deus era governar. Não ter governo, não ter presidente, era ele. Mas só que o homem escolheu o outro lado. Passou para o outro lado e o preço está sendo alto. O preço foi caro e o preço está sendo muito caro. Muitas vidas sofrendo. É fome, é doença, é enfermidade, é desemprego. É porque Deus quer? Não, porque Deus avisou. Deus avisou que tudo isso ia acontecer. E quanto mais o homem peca, as coisas ficam mais difíceis, porque eles afastam de Deus.
Porque Deus, Ele é Deus de qualquer forma. Ele não precisa, não deve, não depende, porque Ele é Deus. A humanidade tem que se render a Ele. O homem tem que se render a Deus. O homem tem que se render ao Todo-Poderoso. Porque doença, mais coisas vai acontecer nessa terra. Porque Ele é poderoso, Ele é Senhor, Ele faz, Ele não precisa, não depende do homem. Precisamos chegar a Deus. Precisamos reconhecer que Ele é quem manda. Precisamos reconhecer que a última palavra é de Deus. Enquanto o homem tiver um encontro real com Deus, a humanidade precisa ter um encontro real, verdadeiro, genuíno com Deus. Reconhecer que Ele é Senhor, que nós precisamos depender dEle a todo tempo, a todo momento. Amém? O Senhor possa ter misericórdia, que possamos dizer: Ebenezer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.